a explicar alguma coisa sobre códigos turbo para a matéria de camada física de ITE do PPGE. Então, essa apresentação vai ser dividida em três pontos de vista. O ponto de vista no nível de código de canal, aí, o outro ponto de vista é no nível de códigos turbo e o último, que é do ponto de vista mais baixo, é o de códigos convolucionais. E o nível mais alto é o do código de canal. Então, começando pelo nível de código canal, basicamente, o código de canal, nesse nível, a gente vê ele como uma caixa preta que recebe os bits e apenas adiciona bits de redundância na saída. Então, tu tem um número de bits, aí tu aumenta esse número de bits para gerar redundância. Aí essa redundância no receptor, ela é usada pelo decodificador para corrigir erros que eventualmente possam acontecer devido a um canal ruidoso. Então, à primeira vista, mandar bits de redundância pode parecer ineficiente, só que as vantagens que o código oferece, ele se sobrepõe ao overhead que ele causa. Então, isso acaba fazendo com que o sistema fique mais eficiente. E o objetivo de usar o código de canal é tentar atingir a capacidade máxima do canal, que é um limite teórico para taxa de transmissão em um dado canal. Tipo, é como se fosse um, um canal tem limite, como um fio elétrico, por exemplo, tem um limite de corrente que pode passar nele, ou um tubo de água tem um limite de água que pode passar nele por segundo. É mais ou menos essa a ideia. Aí aqui está um diagrama de um modelo genérico de sistema de transmissão com codificação de canal. Então, aqui tem K-bit, aí o codificador adiciona mais M-bit, ou seja, esse K mais M é maior que o K, aí tu manda esses bits para o modulador, ele transforma em um símbolo, o símbolo passa pelo canal, aí recebe, o canal é possivelmente ruidoso, então tu recebe os símbolos com ruído, aí o demodulador pode ser tanto hard ou soft. Se o demodulador for hard, então ele já aplica as decisões e te retorna já os bits. Aí esse é chamado de hard decision. Se o demodulador for soft, ele não quer fazer a decisão ainda, ele vai passar essa decisão para o próximo bloco, que é o decodificador do código de canal. Então, ele, em vez de passar os bits, ele passa a confiança que ele tem para cada bit de ser 0 ou 1 na forma de LLRs, que são o logaritmo da verossimilhança, da razão de verossimilhanças para cada bit. Aí o decodificador aí pode receber tanto os bits ou as LLRs, dependendo se ele for hard ou soft, e ele retorna os bits que foram transmitidos. Então, o objetivo é que esses K-bits na saída sejam iguais aos K-bits na entrada aqui. Então, nesse nível, o código é bem simples. Então, os parâmetros que a gente tem da caixa preta é quantos bits a gente coloca de entrada e quantos a gente coloca de saída
Aí com isso a gente pode calcular a taxa de código, que é como se fosse a taxa de informação a cada bloco de bits. Então, se tu tem um código que recebe um bit e te devolve dois, então tua taxa de informação é meio, porque é metade dos bits é informação e a outra metade é redundância. Daí, um codificador, nesse nível de codificação de canal, ele é uma caixa preta, então ele simplesmente recebe k bits, adiciona m bits, resultando em n bits de saída. E esses m bits, ele não tem nenhuma informação nova, porque eles são a função dos outros k bits. Então não está adicionando nada de novo, é tudo puramente redundante. Aí já no decodificador, como foi dito, ele pode ser tanto hard ou soft, dependendo do que ele recebe como entrada. Então, o decodificador hard, ele recebe os bits já decididos pelo demodulador, e o decodificador soft recebe as log likelihood ratios do demodulador. Então, a LLR, ela é o logaritmo da probabilidade do bit ser zero, dado que tu recebeu o símbolo y. No caso, se for um símbolo complexo, esse y, eles são duas coordenadas, em fase e quadratura. Sobre a probabilidade do bit ser 1 dado pelo mesmo símbolo. Então, a vantagem de tu usar LLR é que tu representa esses dois números, que é a probabilidade de ser 0 e a probabilidade de ser 1, por um número só. E o logaritmo ajuda tanto na hora que vai fazer multiplicações, que elas vão se tornar somas, quanto para que usando o logaritmo, em vez da probabilidade ela ficar limitada entre 0 e 1, agora a gente vai mapear tudo isso de menos infinito até infinito. Então, por exemplo, se a probabilidade de ser 0 for 100%, que é 1, então a probabilidade de ser 0 é 1 e a probabilidade de ser 1 é 0. Vai ficar 1 sobre 0, vai dar infinito, então log de infinito continua sendo infinito. Até aí tudo bem. Aí o outro caso extremo, se a probabilidade de ser 0 for 0 e a probabilidade de ser 1 for 1, então aqui vai dar 0. E log de 0 a gente define como menos infinito. Então, na LLR, se a LLR for positiva, a probabilidade de ser 0 é maior que a probabilidade de ser 1. Se a LLR for negativa, a probabilidade de ser 1 é maior que a probabilidade de ser 0. E a magnitude, o sinal dá qual bit tu acha que é, e a magnitude do número te diz quanto tu acredita nisso. Então, se for infinito, tem 100% de chance. Aí, por exemplo, se a gente colocar meio e meio, então vai dar meio dividido por meio dá 1, log de 1 dá 0. Então, 0, se a gente for ver, ele não tem sinal, então tu não sabe qual é o bit, se é 0 ou se é 1, e a magnitude é 0 também, então tu não tem nenhuma confiança, que é quando tu não sabe se é 0 ou se é 1, que é quando a probabilidade é igual. Então, essas LRs significam que as decisões não foram feitas no demodulador e ele passa essa decisão para o decodificador. Daí, como o decodificador soft tem acesso a muito mais informação, porque além de ele saber se é 0 ou se é 1, ele tem a taxa de confiança, vamos dizer assim, para cada um dos valores. Então ele tem muito mais informação que o decodificador hard.
Aí por isso que ele tem uma performance melhor. Aí o decoder, ele usa a estrutura do código para poder recuperar os bits livre de erro, obedecendo algum critério de otimalidade, que o critério pode ser tanto de máxima verossimilhança ou máxima a posteriori. Então, o que a gente ganha usando um código de canal? Um código de canal, ele troca o trade-off de taxa de erro por SNR. Geralmente esse trade-off fica melhor e ele muda a taxa também. Então, como a gente tem basicamente três coisas mudando, então a gente tem que pelo menos dizer que duas delas são iguais para poder comparar o terceiro. Então, primeiro a gente seta como os códigos tendo como a mesma taxa. Então, aqui tem um exemplo de BPSK sem código, que está transmitindo um bit contra 4QAM usando um código convolucional de taxa meio. Então, 4QAM dá 2 bits, só que ele está transmitindo uma taxa de meio, então desses 2 bits só um é de informação e o outro é de redundância. Então, as duas taxas são... Aqui tá errado, é 1 bit de informação por símbolo, não é 2. Então, a gente vendo no gráfico aqui, por uma ABER, por exemplo, se a ABER alvo for 10 a menos 6, a gente pode ver que a gente tem uma diferença aqui no EB sobre N0, que é como se fosse a SNR normalizada por bit, de 3 dB, mais ou menos. Então, para atingir a mesma taxa de erro, a gente precisa de menos potência. Então, isso já é um ganho, sendo que a gente está transmitindo na mesma taxa. Aí, uma outra comparação é, por exemplo, se a gente, em vez de fixar a taxa de erro, a gente fixar a potência não, a SNR ou a EBCBN0, então, por exemplo, aqui em 8 dB, se a gente extrapolar aqui, vai dar mais ou menos 10 a menos 7 na BE para o sistema com código, enquanto que vai dar menos de 10 a menos 4 para o sistema sem código. Então, dá uma diferença bem grande aqui, tanto fixando a IBC zero, tanto quanto quando a gente fixa a taxa de erro. Daí a gente pode pensar, então, como é que a gente está criando isso? A gente não, qual é o custo disso? Aí, o compromisso que a gente tem aqui, apesar desses dois terem a mesma taxa e esse se comportar melhor, é que a curva vermelha ela exige mais complexidade no decodificador. Então a gente está, na verdade, está trocando essa performance por complexidade. Esse que é o compromisso que a gente tem. Aí, no geral, quanto mais inclinada para baixo essa curva for, melhor o código. Por exemplo, se tivesse um código turbo aqui, ele seria mais para a esquerda e essa inclinação é mais acentuada que a do código convolucional. Então seria quase uma reta assim. Tá, agora mudando para o nível de ponto de vista do Turbo Code. Então o código turbo ele usa um algoritmo de decodificação iterativa e ele tem uma performance muito boa, por isso que ele acabou sendo usado
no LTE. Então, existem vários tipos de códigos turbo, mas o tipo que o LTE usa é chamado de código turbo concatenado em paralelo. Também existe o código turbo concatenado em série, mas a gente vai focar nesse em paralelo, que é o que o LTE usa. Então, só a nível de curiosidade, o turbo de turbo code vem da analogia de motores para carro, em que o turbo é uma realimentação que a gente coloca acho que é uma ventoinha no exaustor do motor, lá no escapamento, né? Para poder, com essa pressão gerada no escapamento, a gente consegue gerar pressão para comprimir a mistura de ar combustível, se eu não me engano. Então, como está com uma pressão mais elevada, entra mais ar e combustível dentro do pistão, alguma coisa assim. E isso melhora a performance. Então, a ideia é que a gente, na saída, a gente coloque uma conexão em feedback, né, retroalimentação, direto para a entrada, de modo que isso ajude o sistema a ficar mais eficiente. Essa é mais ou menos a ideia. Então, no codificador, uma das questões que foi até levantada é que no codificador não tem nenhuma retroalimentação, então não deveria se chamar código turbo, se chama decodificador turbo, talvez. Então, mas falando agora do codificador, é bem simples e direto. Ele usa dois códigos convolucionais de rate de taxa meio, separados por um interleaver pseudo-aleatório em bloco. Então, aqui, esse código convolucional, como ele é sistemático, a saída dele ela repete a entrada. Então, tem o teu bit de entrada e ele é repetido aqui para a saída. Aí, além disso, ele gera o outro bit, que é o bit de paridade. Então, esse código, ele tem a saída, esse bit e esse bit. São dois bits. Então, entra um e sai dois, o rate é meio. Aí, para esse daqui de baixo, esse interleaver, ele funciona como se fosse um permutador. Ele só troca a ordem dos bits. Na verdade, ele acumula os bits aqui até um tamanho de bloco fixo. E ele permuta esses bits de modo que esse codificador vê os bits de entrada em uma outra ordem. E, geralmente, essa permutação não é feita de modo linear, é feita de modo aleatório para para diminuir a correlação desse bit 1 com o bit 2. Porque por exemplo, se não tivesse o interleaver, como os dois começam no mesmo estado, então esse bit entrar aqui e ia gerar o mesmo bit de paridade toda vez. Então nem seria necessário, porque está transmitindo repetido. Então esse interleaver ele tenta fazer com que essa saída aqui seja descorrelacionada com essa saída do 1. E aí tu pode perguntar, cadê então o bit de informação desse código aqui? Porque se esse código aqui é meio, então ele tem que ter duas saídas. Só que, como esse código também é sistemático, a gente simplesmente pode pegar esse bit aqui e aplicar o deinterleaver, que é a função inversa desse interleaver. Aliás, ao contrário, a gente pode aplicar
Pode pegar esse bit e aplicar o interleave de novo, que vai dar essa entrada aqui que entrou no codificador 2. Então não é necessário transmitir. Então, por isso que é um requisito o código ser sistemático. Que aí, em vez de a gente transmitir 4 aqui, a gente só transmite 3. Então, no final, o total aqui, a gente entra com 1 bit e sai com 3. Então, a taxa, apesar dos códigos de dentro serem taxa meio, o código no total tem taxa 1/3. E além disso, aqui, os códigos turbo tem, devido ao interleaver, ele tem um tamanho fixo, justamente como os códigos em bloco. Porque para fazer a permutação, ele precisa esperar todo mundo chegar aqui para poder trocar a ordem. Então, apesar de ser um código convolucional, ele se comporta como um código em bloco, nesse quesito. Ele tem tamanho fixo devido ao interleaver. Aí, para o decodificador, primeiro a gente tem que entender o que é esse decodificador BCJR. Basicamente, ele é um decodificador de probabilidade a posteriori. Então, ele recebe uma probabilidade a priori em forma de LR, recebe uma entrada do canal, aí com essas duas informações ele consegue calcular a probabilidade a posteriori. Aí esse decodificador BCJR ele desfaz o que um código convolucional faz. Então, como a gente tem dois códigos convolucionais no codificador, a gente precisa de dois decodificadores BCJR no decodificador turbo. Então, ele maximiza a probabilidade a posteriori, ele acha os bits dado a entrada aqui, que veio do canal. Daí, para códigos convolucionais clássicos, essa probabilidade a priori é setada como zero, já que a LR vai ser dos bits equiprováveis, vai ser meio dividido por meio, dá 1, aí tira log e vai dar 0. Então, se fosse um código convolucional clássico, essa entrada é fixa em 0, só que no código turbo não funciona assim. O código turbo ele justamente explora essa LLR a priori. Então, o design fica desse jeito aqui. A gente tem dois decoders que, se fosse decodificado no modo clássico, eles seriam independentes. Só que aqui eles se comunicam. Então, se a gente for ver aqui, primeiro, a entrada, o que vem do canal? É o bit de informação e o bit de paridade. A gente calcula as LR para cada um e coloca na entrada. Essas são as LR do canal. Aí pro segundo, aí essa LR tem que ser permutada no interleaver para poder ficar na ordem certa. E ela vai como entrada junto com a paridade 2. Daí, por exemplo, aqui a gente tem na primeira, como é iterativo, ele trabalha trocando informação entre os dois. Então, na primeira iteração a gente seta essa LR como 0. Então a gente calcula o 0 aqui, entra o 0 aqui e o BCJR funciona como código convolucional clássico. Aí ele solta a probabilidade a posteriori. Só que aí o bit já não vai ser mais decodificado já direto. Ele vai passar por interleaver para ficar na ordem certa para o decodificador 2. Aí o decodificador 2 vai usar essa saída a posteriori do 1 no decodificador 2, como se fosse a priori. Daí ele vai decodificar e vai soltar uma posteriori. Aí isso vai passar por um depermutador de interleaver
e vai voltar. Então, isso vai ficar girando aqui. Esse aqui é o feedback, né? Que volta para o decodificador 1. Então, ele fica a informação fica girando aqui nesse loop. E aí depois, o número de iterações é a gente que define. E a cada iteração, a estimativa vai melhorando. A gente pode pensar, por exemplo, com uma analogia ao Sudoku, que a gente pode supor que a gente tem uma pessoa que cuida das linhas e outra que cuida das colunas. Daí, por exemplo, a pessoa que cuida das linhas, ele consegue resolver um quadrado, só que aí depois ele não consegue mais resolver nada. Então ele passa a informação para a pessoa que está numa informação nova, para a pessoa que cuida das colunas. Aí, por exemplo, ele consegue resolver um quadrado e não consegue mais resolver mais nada. Aí ele passa essa nova informação de volta e assim ele, por exemplo, vai conseguindo preencher o Sudoku. É mais ou menos essa a ideia. Aí a cada vez que vai preenchendo mais quadrados, ele vai convergindo já para a solução correta. Daí no final do código turbo, a gente pega a saída, pode ser do decodificador 2, e aplica uma hard decisions. Então, se a LR for maior que 0, o bit é 0, e se a LR for menor que 0, o bit é 1. Daí a ideia também de descorrelacionar os bits lá no codificador usando o interleave aleatório, pseudo aleatório, é que tu não pode, tem que evitar ao máximo passar a mesma informação de volta para o decodificador. Por exemplo, se usar só um decodificador e colocasse a probabilidade a posteriori direto na probabilidade a priori, não ia dar em nada, porque é tipo como se no Sudoku o cara que vê as linhas tentasse falar com outro cara que vê as linhas também. Então isso não adianta nada, porque não está passando nenhuma informação nova. Então se os bits daqui do bit de paridade 2 não dessem nenhuma informação nova em relação ao bit da paridade 1, então quando eu fizesse esse feedback aqui, ia entrar a mesma informação, que isso não ia ajudar em nada, então o decodificador ia ficar girando no mesmo lugar sem melhorar as estimativas. Daí no livro de LTE, ele faz um profile rápido no MATLAB e ele vê que o decodificador passa, aliás, o código todo passa 86% do tempo no decodificador, mais especificamente no BCJR, no decodificador BCJR. Daí, como a gente pode solucionar isso? O problema é amenizado usando esse mecanismo de Early Termination, que basicamente tu coloca um código CRC que detecta erros. Ou seja, o código turbo ele não consegue detectar erros, ele só consegue corrigir os erros. Então, como a gente tem um código que detecta erros agora, então a gente não precisa usar todas as iterações. Quando a iteração já convergiram para os bits corretos, porque antes a gente não sabia se o bit estava certo ou errado, mas agora como a gente tem o CRC, a gente consegue saber se a gente já chegou numa solução certa ou errada. Então, se a iteração for passando e já chegar numa solução certa, que o CRC vai dizer, a gente já para o decodificador e já usa a resposta já como a solução. Então, por exemplo, se o canal tiver com pouco ruído, tiver em boa condição, então vai acontecer poucos erros, então vai precisar de menos iterações. Além disso, se o canal tiver em boa condição, as LRs vão vir mais altas, porque o demodulador vai ter mais certeza sobre cada bit. Então,
o código vai ter pouca coisa a fazer. Então, esse mecanismo de terminação mais cedo, early termination, faz o decodificador ficar meio que adaptativo, né? Porque dependendo das condições de como vai vir as LLRs, ele pode trabalhar mais ou menos sobre o que ele recebeu. Aí, agora o nível mais baixo, que é o nível de visão dos códigos convolucionais. Então, basicamente, um código convolucional trabalha com uma máquina de estados, aí o LTE usa um código convolucional de taxa meio, que são aqueles dois lá do turbo, com 8 estados. No caso, são 3 unidades de memória binária. Então, como são 3 unidades binárias, cada uma pode ter dois valores, 0 ou 1. Então, como são 3, fica 2 elevado a terceira, que dá 8. Aí, turbo codes para LTE, para LTE não. Turbo codes, eles têm como requisito códigos sistemáticos, e geralmente códigos sistemáticos também são recursivos. E a implementação da máquina de estados no codificador parece um filtro digital. E além disso, o código pode ser representado por um diagrama de treliça. Tá. No codificador, que é usado na LTE, então a gente tem 3 memórias, que são esses E-1, que quer dizer um delay, uma unidade de delay. Então a gente tem 3 aqui e cada uma pode armazenar um bit. Então tem 2 valores aqui, 2 valores aqui, 2 valores aqui. Aí dá 8 possibilidades. Então são 8 estados que esse filtro pode ficar. A gente tem um bit de entrada que entra aqui. A gente tem 2 bits de saída. Como código sistemático, o bit de entrada é simplesmente repetido na saída. Que não está aparecendo aqui. O mesmo bit que entra aqui, ele sai. Só uma conexão direta aqui. E o outro bit de paridade, que é essa saída aqui. Então, para a descrição para o MATLAB, a gente precisa descrever isso aqui como um polinômio. Então a gente usa um polinômio para paridade, que basicamente aqui a gente tem uma linha de atraso. Então aqui é a entrada, se a gente ignorar a parte de baixo aqui é a entrada, sem atraso, aí mais uma com um atraso e mais uma com 2 atrasos. Aliás, com 3, né? 1, 2, 3. Então é com um atraso, com 3 atrasos e sem nenhum atraso. Que dá aqui um atraso, aliás, sem atraso, um atraso e 3 atrasos. Aí se converter isso aqui para binário, fica 1, 1, aí o d ao quadrado é 0 e o d a terceira é 1. Aí se pegar de 3 em 3, a gente consegue converter para octal. Então, 1, 0, 1 em octal é 5 e esse 1 é 1 mesmo, em octal. Daí, como esse código é recursivo, a gente precisa dar o polinômio de feedback, que é parecido com a ideia do polinômio de paridade. Então, aqui a gente tem o 1 por default, porque a gente sempre vai ter entrada. Daí aqui a gente tem o D2, que é D ao quadrado, tem 2 atrasos aqui, e o D ao cubo, que é 3 atrasos aqui. Aí tudo isso aqui volta para a entrada e é somado aqui na entrada do filtro. Aí convertendo para binário, também a gente só não tem o D1, aí 0, 1 é 3 e 1 é 1. Então, se a gente for usar a função que converte de polinômio para treliça do MATLAB, a gente coloca assim: esse 4 aqui é um número
de como se fosse os tempos que tu precisa ter para calcular a saída. Então, a gente precisa do tempo atual, do tempo atrasado de 1, de 2 e de 3. São 4 tempos, porque a gente conta com os atrasos e mais o atual. São 4 tempos, que a gente chama esse de constraint length. Aí o polinômio, esse é o polinômio do primeiro bit e esse é o polinômio do segundo bit. Então, quando a gente quer um código sistemático, a gente coloca o polinômio do primeiro bit igual ao polinômio de feedback. Porque é como se isso aqui fosse dividir esses dois. Então, como se fosse, não é bem uma divisão. Como se fosse dividir, aí 13 por 13 dá 1 e aqui ia dar 15 por 13. Tá, agora vai falar sobre a peça principal do decodificador turbo e do decodificador convolucional também, que é o decodificador BCJR. É um decodificador que calcula a probabilidade a posteriori, como a gente falou antes. Ele modela o problema de decodificação como se fosse um modelo de Markov escondido, só que no estilo Mealy, que é quando as probabilidades de saída estão relacionadas às transições e não aos estados. Ou seja, o modelo da HMM ele solta as observações quando ele passa de um estado para o outro, e não quando ele chega a um estado. E o objetivo principal é calcular a probabilidade das transições, porque as transições estão relacionadas às saídas e às entradas do código convolucional. Porque a cada bit que chega, ocorre uma transição e ocorre uma transição de estados e ocorre uma observação. Porque isso vai gerar um bit de saída que vai passar pelo canal, que vai dar a observação. Então, tem que calcular a probabilidade das transições que estão ligadas aos bits, né? Dado que tu tem um vetor de observação que a gente chama de y, no caso. Então, esse problema é solucionado usando o algoritmo forward-backward e também é chamado de algoritmo BCJR, que são as iniciais dos caras que desenvolveram esse algoritmo, que é o BAL, o resto eu não lembro o que é. Então, o objetivo aqui é calcular a probabilidade de estar no estado que a gente chama de anterior e estar no estado na frente. Ou seja, isso aqui é a probabilidade de estar num estado, num tempo, e no próximo tempo está em outro estado. Então é como se estivesse fazendo uma transição de um estado para o outro, dado que tem o y, que é toda a tua observação. Aí, em vez de calcular a probabilidade condicional, a gente calcula a conjunta, que é basicamente a condicional multiplicada pela probabilidade de y. Aí, por enquanto, a gente esquece esse p de y e só se preocupa com essa aqui. Então, essa probabilidade aqui ela pode ser dividida em outras 3 probabilidades. Aí a gente vai chamar de alfa, beta e gama. Então, o alfa está ligado à probabilidade de estar no estado anterior e ter acontecido uma sequência até o tempo que tu estava no estado anterior. Então, na verdade, esse alfa ele te diz a probabilidade de estar nesse estado aqui, que a gente vai chamar de
S de t menos 1 e ter ocorrido uma sequência até o ponto que tu tá nesse estado. Então, resumindo, é como se estivesse olhando o passado. Já o beta é a probabilidade da sequência da sequência para frente do tempo t, dado que tu tá no estado. Então é como se estivesse olhando para o futuro, que é a probabilidade de tu gerar todas as sequências para frente. E o gama é a probabilidade de tu estar num estado anterior e passar para o próximo estado e ter uma observação só. Então ela quer dizer o presente, porque ela depende dessa observação do presente aqui, que é o tempo t. Então tem um fator que depende do passado, um fator que depende do futuro e um fator que depende do presente. Esse y aqui de 1 até t menos 1 quer dizer que todas as observações nesses tempos, e aqui é a mesma coisa, todas as observações nesse tempo, porque esse tzão é o tempo final, e esse aqui é o tempo atual. É só uma observação nesse. Esse aqui são várias. Daí, basicamente, tem que calcular esses três valores aqui, essas três probabilidades. Daí, o alfa e o beta pode ser calculado usando a fórmula de recursão, que elas dependem do gama. Então, usando essa recursão, a gente consegue fazer esse cálculo muito mais eficiente, tanto para o alfa quanto para o beta. Aí, como a gente geralmente a gente define que na verdade aqui está errado, não é decodificador. O codificador começa e termina num estado em que todo mundo é zero. Então, aí isso resulta que quando a probabilidade de tu começar no estado 1 vai ser 1. A probabilidade de começar no estado 0 é 1 e a probabilidade de terminar no estado 0 também é 1. Aí essas são as condições de contorno para essas equações recursivas aqui. Então, quando vai chegar aqui tiver 1, aí aqui vai dar 0, aí a gente coloca só 1 aqui. A gente não precisa olhar para os tempos negativos. Daí, como a gente pode ver, o alfa e o beta dependem do gama também. Então, o ponto principal do algoritmo é calcular o gama. Então, como o gama pode ser escrito desse jeito aqui, que é a probabilidade de tu já estar no estado anterior e fazer a transição para o próximo estado, junto com a probabilidade de tu observar só uma das observações, aí tu usando, acho que Bayes, tu pode chegar nessa igualdade. Aí aqui, no caso, tu tá no estado anterior e tu vai passar pro próximo estado. E aqui tu já tem a transição e tu quer achar a observação. Então, separando aqui essa parte, a probabilidade de tu fazer uma transição, ela é dominada pelo bit de entrada, que a gente vai chamar aqui de U de T. Então, a probabilidade desse bit já define qual vai ser a transição, porque o codificador, se tu já tem a informação do estado anterior, aí com a informação do bit, tu já define qual é o próximo estado. Então, essa probabilidade vai ser igual aqui, o bit de entrada com a probabilidade de fazer a transição, dado que tu já tem qual é o estado anterior. Aí, já nessa aqui, tu já tem qual é a transição. Tu não tem o estado, tu já tem a transição, porque tu já tem o estado anterior, o anterior e o próximo, tu já tem a transição. Então,
a gente pode dizer que uma transição equivale a uma saída. Porque quando o código faz a transição do estado anterior para o próximo, ele emite uma saída que a gente vai chamar de x de t. Aí esse x de t passa pelo canal e vira a nossa observação y de t. Então, isso aqui vai dar a probabilidade de ter o x de t no codificador, probabilidade de tu receber dado que tu transmitiu esse aqui no canal. Então, basicamente, isso aqui é a probabilidade de transição dentro do canal. Por exemplo, se for um canal binário simétrico, então vai ser, o x de texto pode ser 0 e 1 e o y de texto pode ser 0 e 1 também. E tem a probabilidade de crossover, toda, e as probabilidades de acertar também. Então, o gama ele depende tanto dos bits de entrada quanto do canal. Então, a distribuição de bit de entrada, ela é a nossa probabilidade a priori. Que no caso clássico, que quando não é turbo, a gente assume que a distribuição é equiprovável e essa probabilidade vai ser fixa, então, em meio. Não vai mudar nada. A gente coloca na fórmula meio e pronto. Só que para turbo a gente tem que colocar explicitamente essa probabilidade a priori. E essa probabilidade de P de Y de T dado X de T é o que vem do canal. Então a gente já tem lá o nosso modelo do decodificador BCJR, que recebe tanto as probabilidades a priori quanto a probabilidade do canal. Aí aqui a gente tem um outline do algoritmo todo. Então a gente calcula o gama primeiro, quando a gente recebe as probabilidades a priori e do canal. A gente calcula o gama, aí com gama a gente usa aquelas equações recursivas e calcula o alfa e o beta. Aí com o alfa, beta e o gama a gente consegue calcular essa probabilidade aqui, que é conjunta. Daí com a probabilidade conjunta a gente pode aplicar Bayes e calcular a probabilidade condicional, bastando somar em todas as variáveis menos o y. Que aqui a gente vai. Esse valor de baixo aqui é equivalente a P de y. Então, P de y estava multiplicando aqui e a gente passou dividindo. Então, por isso que a gente não precisa, na verdade, calcular explicitamente P de y. É só somar todos os possíveis valores aqui desse P e normalizar, como se fosse para somar um. Daí, de posse dessa probabilidade, que é a probabilidade de fazer uma transição, a gente calcula o somatório de todas as transições que contém o bit 0, para dar a probabilidade do bit ser 0. Então, esse S0 aqui é o conjunto de todas as transições em que a transição do anterior para o próximo é gerada por um bit 0. Então, a gente faz somatório de todas as transições e a gente tem a probabilidade do bit ser 0 dado toda a sequência, porque agora essa probabilidade tem ela é função do alfa, do gama e do beta, que tem o passado, o presente e o futuro. Então, tem toda a sequência aqui calculando a probabilidade a posteriori. Aí isso completa já o algoritmo de decodificação a posteriori. Aí com esse algoritmo a gente consegue montar o decodificador para código convencional que é o decodificador BCJR. Aí com esse decodificador a gente junta os dois naquele esquema de conexão turbo e consegue fazer o decodificador turbo. Aí, para entender melhor, é fortemente recomendado a leitura do
desse livro aqui da Sarah Johnson. Então, capítulo 4 e 5, que é justamente explicando códigos convolucionais. Ela explica bacana os códigos BC, código não, o algoritmo lá do BCJR, o decodificador. Tem também uma parte de Viterbi para quem quiser ler. Ela explica a Viterbi em função do BCJR, como se fosse um caso especial. E os códigos turbo também no outro capítulo. E quem quiser também ler mais sobre codificação de canal, pode ler o capítulo 1, que tem informação sobre teoria da informação, capacidade do canal e mais outras coisas que podem ser interessantes. E é isso.